Vamos ler João do versículo 16 ao 21, no capítulo 14. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará convosco. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Temos aqui as palavras de conforto de Jesus. Jesus está confortando, consolando os discípulos. É a última ceia, lembremos disso, as últimas instruções, e ele está aqui com seus 11 discípulos e falando palavras que vão ao encontro do coração deles, da alma angustiada com a partida de Jesus. E ele começa dizendo: eu rogarei ao Pai. Rogo, súplica. Eu vou suplicar, eu vou orar ao Pai. Eu vou pedir com rogo, com súplica, que envie outro Consolador. Porque Jesus consola, e ele estava consolando ali. E é nessa passagem que ele traz alguns detalhes sobre este outro Consolador. Quem é, sua missão, suas características, seu caráter. É pela primeira vez que nós estamos vendo aqui vários detalhes do caráter do outro Consolador. A palavra para Consolador no versículo 16 é parakletos, em grego. Significa aquele que auxilia, aquele que ajuda, aquele que assiste, aquele que está perto, aquele que carrega as cargas contigo, aquele que dá toda a assistência, todo o amparo, toda a proteção. É o Paracletos, aquele que está junto. E o Senhor fala essa característica para sempre. Essa expressão para sempre aqui é muito importante, é muito significativa. Significa que este Consolador veio para ficar. Não está visitando, não é temporário, não como era no Antigo Testamento, que ele visitava os chamados e ia embora. Não, ele veio para sempre, para ficar com os discípulos, com os verdadeiros discípulos, com aquele que nasce de novo, para ficar. O Consolador. O Pai dará, disse Jesus. É uma doação do Pai. E aqui está a triunidade. Pai, Filho e Espírito Santo. E Jesus completa com o versículo 17. Que Espírito é este? Ele é o Espírito da verdade. Ele fala a verdade, ele expressa a verdade, ele é a verdade. Ele se move na verdade. Ele é a personificação da verdade, e o mundo não pode receber, porque não vê, não crê, não reconhece, não aceita, não conhece, ignora completamente, pois o mundo é contrário a Deus. Há uma rebeldia que é contrária à palavra de Deus. E o mundo jaz no maligno, nós já vimos isso aqui. Por isso, não pode receber. Mas há quem receba. Há quem abra o coração para receber. Jesus disse para os discípulos: vocês conhecem ele. Vocês já conhecem. Ele habita convosco e estará em vocês. Disse aqui, estará. Então é conforto. E o Senhor estava dizendo
Vocês não vão ficar sós, vocês não estão abandonados. Vai vir um que vai ficar o tempo todo com vocês. Não vai separar nunca mais. E a palavra de Deus nos diz, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Indivisível. Vai estar o tempo todo. O versículo 18, Jesus fala claramente, eu não vou deixar vocês órfãos. Senhor, tira aqui toda a possibilidade de espírito de orfandade, porque o espírito de orfandade, ele traz abandono, ele traz uma depreciação, uma crise de personalidade. Todos precisam ter paternidade. Paternidade faz diferença na vida de todas as pessoas. Jesus era o Pai. Jesus expressava o Pai, mas estava agindo como Pai, cuidando deles, protegendo. E neste momento ele está cuidando deles, dos discípulos. E dizendo, vocês não vão ficar órfãos. Não há orfandade. Não criem essa expectativa de orfandade. Criem a expectativa da presença do Senhor. E ele acrescenta nesse versículo 18, eu vou voltar. É só um tempo. Eu vou voltar. E o Senhor aqui já nos aponta para a volta dele, a segunda vinda. Está aqui nesse versículo 18 de João 14. Eu vou voltar. Ele diz, é só por um pouco, é por um tempo. Por um tempo. Deus determina os tempos e as estações. Por um tempo, o mundo não me verá mais. Significa que quando ele voltar, até o mundo vai ver. Mas ele fala aqui, vocês vão me ver. Vocês vão me ver. Porque eu vivo. Ele estava dizendo, eu vivo. E observe aqui, a vida. Cristo é a vida. Ele tinha se declarado como, essa é a identidade dele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E ele, somente ele, tem o poder de dar a vida e de tomar de volta, como nós já vimos aqui, dentro da leitura comentada do Evangelho de João. E ele disse, vocês vão me ver, e ver mesmo, e vocês viverão. Quando o Senhor diz, vocês vão me ver, ele está falando aqui da ressurreição. Porque ao terceiro dia ele morre, mas ao terceiro dia ele ressuscita e vai ter com os discípulos e faz inclusive refeições com ele. E eles podem tocar no corpo de Jesus. Então eles viram, eles tocaram nele. E João fala isso também na sua primeira carta, primeiro capítulo. Nós tocamos na vida. Ele se manifestou para nós. Nós tocamos, nós vimos, cremos e testificamos, porque somos testemunhas oculares também. E Jesus está dizendo isso, porque eu vivo. Porque os olhos deles iriam ver, em algumas horas, Jesus morto. Mas a palavra estava ecoando na sua mente, eu vivo. Eu não vou ficar preso nas cadeias da morte. Pelo contrário, Jesus estava dizendo, eu vou vencer a morte. Naquele momento eles não entenderam isso. Eles não podiam entender, mas depois entenderam. E quando fala, vocês vão viver, o Senhor está apontando para a vida eterna. Uma vida que transcende a morte, porque a morte é vencida na cruz. A morte é vencida na sepultura, quando ele se levanta dentre os mortos. E ele diz, finalizando essa parte, vocês vão conhecer que eu estou no Pai, que há uma unidade, que somos um agora, Pai, Filho e discípulos, unidos pela presença do Espírito Santo, pela obra realizada na sua completude. Aqui, ó, está escrito, há uma unidade, somos indivisíveis,
porque é um só. O Senhor fala isso. Então, o tempo de revelação, eu vou estar em vocês, com a presença do Espírito Santo, que vai estar com vocês sempre, sempre, trazendo essa conexão constante, diária. E é assim, nós estamos ligados ao Pai, ao Filho, pelo Espírito Santo que em nós habita, uma conexão direta com o céu, com a morada do Altíssimo. Ele completa: aquele que me ama, aquele que tem os meus mandamentos e obedece, este me ama. Esta é a prova de amor. Nós temos já comentado parte deste versículo, quando o Senhor falou, aqui mesmo neste capítulo: aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Versículo 15 deste capítulo 14. E aqui no versículo 21 ele repete o mesmo princípio, que o amor, ele é provado pela obediência. E diz: ele será amado do meu Pai. Aquele que me ama, que guarda, que me obedece às instruções, é amado por meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. E o Senhor se manifesta como? Se apresentando de todas as maneiras que Ele deseja se apresentar. Ele torna visível, Ele se revela para aqueles que o amam, para aqueles que andam em obediência aos seus mandamentos.